Boa noite a todos. Então, vamos continuar a nossa tarefa maravilhosa, que é o estudo de uma das obras do nosso irmão André Luiz, que tanto aprendizado nos traz, que é o livro Obreiros da Vida Eterna. Então, vamos lá para o nosso estudo da noite. E vamos continuar a nossa trajetória por esse livro maravilhoso que é Obreiros da Vida Eterna, e hoje estudando o capítulo 14, que tem como título Prestando Assistência. Mais uma vez, agradecendo muito a nossa casa, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que nos dá essa oportunidade maravilhosa do aprendizado, porque quem prepara precisa escutar, precisa aprender, precisa entender e precisa viver primeiro. Então, como eu sempre faço nos nossos estudos, nós vamos iniciar extraindo do capítulo 14 as ideias principais que André Luiz nos coloca. Nós não vamos nos prender à letra do que ele nos traz, afinal, esse não é o objetivo do aprendizado. A leitura faz parte do nosso aprendizado. Quando a gente vai iniciar um estudo, a gente dá uma folheada, uma passada de olhos, ou já conhece o capítulo, e a partir do que a gente leu, a gente vai extrair o contexto do que André Luiz tanto quer nos ensinar. E antes da gente trazer o que nós vamos aprender nesse capítulo, só explicando rapidinho, vai ser um pouquinho diferente esse estudo hoje, porque normalmente a gente divide o capítulo em dois. Mas esse capítulo 14, Prestando Assistência, e o próximo capítulo 15, ainda vai discorrer sobre a desencarnação de Dimas. Claro que abordando essências diferentes, e são essas essências que nós vamos aprender, nós vamos estudar juntos e aprender juntos, porque normalmente eu divido, mas como se trata do mesmo assunto, a gente vai encerrar o assunto Dimas, vamos aprender um pouco mais sobre esse processo desencarnatório dele hoje e no próximo capítulo, para depois a gente passar para o processo desencarnatório de um outro irmão que nos é citado na obra. Vocês devem estar lembrados do filme, né, que a gente passou no capítulo passado. O filme, ele encerra todo o processo, né? Só que, na realidade, no livro, isso não ocorre ainda. Hoje, por exemplo, nós vamos estudar a situação do velório em si, do nosso irmão Dimas, né? Porque ele ainda está dentro do processo de desencarne, ele ainda, o cordão fluídico ainda não foi rompido. E nós vamos, através dessas essências, aprender um pouquinho mais dentro do que André Luiz tem a nos trazer. Então, nós vamos conhecer um pouco das situações dos recém-desencarnados antes do sepultamento do corpo físico, em decorrência da postura dos encarnados, ou seja, das nossas atitudes. Vamos ter esclarecimento sobre o nosso comportamento durante um velório. O que nos é conveniente fazer, qual o nosso comportamento adequado, o que nós precisamos aprender para praticar durante esse momento, que é um momento triste.
a importância do evangelho no lar para a proteção da residência contra a visitação de quaisquer entidades nestes momentos de dor e sofrimento. No caso aí, gente, lembrando que antigamente se fazia o velório em casa, né? Era muito comum essa prática do velório em casa. E ainda hoje é muito difícil, mas às vezes até assim na área rural, talvez, e quando a família não tem condições, se faz em casa. Mas hoje é um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, o que André Luiz nos traz a respeito dessa importância, nós precisamos ter o conhecimento. E, finalmente, o capítulo vai nos advertir como ainda hoje estamos tão despreparados para o fenômeno morte. Não é verdade? Então, vamos estudar um pouquinho dessa essência que André Luiz nos traz. Vamos, então, começar com a situação do recém-desencarnado, né? Nessa situação, nessa oportunidade chamada velório. Na realidade, eu espero que ninguém fique impressionado com essa imagem de um velório. Apesar de ser um velório americano, não deixa de ser um velório, né? Vocês podem observar bem. E claro que os nossos velórios são um pouco mais assim espetaculosos, né? Vamos dizer assim, são mais glamourosos. Aí já é mais uma coisa mais assim requintada, mais chique, mas não deixa de ser um velório, né? Na realidade, é exatamente nesse momento aonde a nossa, parafraseando Chico, a nossa vestimenta de trabalho, o nosso corpo físico, ele vai estar, quer dizer, via de regra, né? Quando terminar a nossa jornada nessa existência. De um lado ou de outro, né, na realidade, nós vamos aprender um pouquinho sobre o que se passa nesse ambiente de velório e qual deve ser a nossa postura. Estando do lado de cá, na realidade, ou do lado de lá, nós precisamos aprender sobre o lado de lá, dessa transição, nesse momento, e estando do lado de cá, como nós podemos ajudar a esses nossos irmãos que estão, vamos dizer assim, entre aspas, no meio do caminho, que na realidade estão presos por um fio, o cordão prateado, né? O cordão fluídico prateado. No livro, que é o que nós estamos estudando, Obreiros da Vida Eterna, nesse capítulo 14, prestando assistência, a mãe de Dimas, ela faz uma colocação muito interessante. Ela diz, no entanto, cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos, é chamado ao cadáver com prejuízo para a restauração mais rápida. E Fabriciano, que é um espírito amigo, que está ali também dando um amparo a Dimas, faz também uma colocação bem interessante neste momento de velório. As imagens contidas nas evocações das palestras incidem sobre a mente do desencarnado, mantido em repouso depois de rápido mergulho na contemplação dos fatos alusivos à existência finda. Não somente as imagens. Por vezes, nossos amigos presentes, fecundos nas conversações sem proveito, exumem com tamanho calor a lembrança de certos fatos que trazem até aqui alguns dos protagonistas já desencarnados. Então, nessas duas passagens, nós podemos observar
Dimas, nessa hora, estava, vamos dizer, para a gente poder entender melhor, no meio do caminho, né? Ele estava, lembra no filme que ele estava, o corpo perispiritual já estava em cima formado e ele estava preso pelo cordão fluídico. E é a hora do velório, né? De velar os despojos, enquanto isso ele está lá e a mãe o está, vamos dizer assim, velando, né? Está junto dele nesse momento em que precisa tudo acontecer para que finalmente o cordão fluídico se rompa e para ele passar para efetivamente para uma outra dimensão. Então é bem interessante a gente observar isso, que tudo que acontece nesse velório, em qualquer velório, repercute diretamente no desencarnante. Ou seja, tudo que a gente fala, tudo que as nossas atitudes, os nossos sentimentos aflorados, tudo na realidade incide sobre o irmão que está em processo de desencarne. É claro, gente, que chorar é algo natural, né? Vivenciar o luto é algo natural. O que não é natural, e que nós muitas vezes registramos isso em velórios, é exatamente a falta do bom senso. Às vezes, até por desconhecimento, que não é o nosso caso. No nosso caso, nós temos o conhecimento de tudo o que está se passando ali, né? Se nós não temos o conhecimento total, completo, né? Porque muita coisa ainda nós não conseguimos perceber, não conseguimos assimilar, mas alguma coisa a gente sabe pelo estudo, pelos espíritos amigos que nos esclarecem sempre. Então, o desconhecimento é o que não é natural, é o desconhecimento do que as nossas atitudes e as atitudes dos que estão presentes podem causar exatamente ao irmão que está ali durante esse processo de desencarne. Então, isso que não é natural. Nós precisamos ter o conhecimento, pelo menos do básico, para que a gente saiba nesses momentos, que a gente sabe que são momentos tristes, e com certeza todos nós, do lado de cá, já vivenciamos, já passamos, já estivemos presentes, né? Então, a gente precisa ter essa noção de como nos portar nessa situação. No livro O Consolador, de Emmanuel, na questão 147, que é intitulado, inclusive, Transição, ele nos esclarece com entendimentos bem oportunos para que a gente possa compreender como é que acontecem essas perturbações espirituais durante e após o desenlace. Isso via de regra, viu, gente? Porque cada caso é um caso. Esclarecimento sobre as perturbações espirituais durante e após a morte, diz Emmanuel. Proporciona à morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? Explica Emmanuel. A morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Nós somos os mesmos, continuamos os mesmos, não viramos santos porque morremos. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva, sem milagres prodigiosos. Os dois planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo. E se a criatura é incapaz de perceber o plano da vida imaterial,
é que o seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos. Então, gente, o que acontece? Ele está explicando que, obviamente, essas perturbações espirituais, elas vão ocorrer. E vamos fazer o que nós, encarnados, precisamos. É imaginar o que nos está sendo passado através da informação. Imagina a situação de um desencarne, a perturbação que deve causar uma situação que, teoricamente, nós não conhecemos. Nós estamos saindo de um plano e passando para outro do jeitinho que nós somos. Com tudo, se nós somos chatos, se nós somos brigões, se nós somos, com todas as nossas vicissitudes, nós vamos para o outro plano. Então, imagina, até o espírito cair a ficha e dizer, gente, eu passei, eu tô no outro plano. Então, para o espírito, de imediato, até cair essa ficha, é perturbador. Imagina, é uma coisa tão nova e diferente que ele precisa se situar e aceitar aquilo, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tem sobre isso, melhor para nós, não é verdade? Apesar de que isso também não quer dizer que não vá haver perturbação ou que nós vamos aceitar essa perturbação de boa. Isso não vai acontecer. Dou um exemplo muito claro para vocês. No livro Voltei, o irmão Jacob, que é Frederic Figner, que espírita, né, foi presidente da federação, tinha conhecimento da doutrina espírita, trabalhador assim, incansável, e passou por muita dificuldade em termos de transição. Imagina nós, gente, entendeu? Mas vamos caminhando, né? E estudando. Falando do livro Voltei, do irmão Jacob, na parte em que ele fala das atenções perturbadoras, diz ele: o campo doméstico reclamava-me o espírito qual poderoso imã. As projeções mentais da maioria de nossos amigos aqui congregados formam energias contraditórias entre si. Alguns discutem e muitos pensam de maneira inadequada ao respeito que devemos a um companheiro em transe. E não poderia evitar que, perante o corpo inerte, se concentrasse em manifestações mentais heterogêneas. Nem todos os pensamentos ali congregados traduziam amor e auxílio fraternais. As opiniões a meu respeito divergiam entre si, formando corrente de força menos simpáticas. Alguns conhecidos me atiravam flores que eu não merecia, ao passo que outros me crivavam de espinhos dilacerantes. Gente, esse livro, eu sempre falo dele, porque como eu estudo o Obreiros da Vida Eterna, é um livro muito paralelo, né? Um livro que a gente trabalha paralelo aos Obreiros. E exatamente porque se trata de todo o processo de desencarne desse nosso irmão, e ele descreve com muito detalhe e precisão tudo que ele passou nesse desenlace, mas ele fala com detalhes, e eu já falei isso para vocês algumas vezes, que eu já pensei muitas vezes em parar até de ler o livro, porque o livro é tão impressionante que em muitos momentos a gente tem que parar, respirar fundo para poder continuar,
porque muitas coisas que a gente nunca imaginou que pudesse, é claro, lembrando que cada caso é um caso, mas ele está trazendo a experiência dele, que é uma experiência que é muito comum em outras experiências que a gente estuda, né? Então, por exemplo, uma coisa que ele traz, que é muito importante, é sobre, isso eu já falei também, as emanações magnéticas de todos os objetos do nosso uso pessoal, do nosso uso comum. Então, quanto maior o nosso desapego das coisas materiais, melhor para nós no momento do desenlace, porque esses objetos, eles se imantam a nós. Todos esses objetos, eles têm, eles emanam fluidos magnéticos, e esses fluidos, se a gente estiver muito apegado a determinado objeto, ou a objetos, mesmo que eles emanam esses fluidos. Então, de alguma forma, ele nos prende a isso, e isso dificulta o nosso desenlace para efetivamente a gente passar para uma outra dimensão. Então, tudo é muito difícil. Traduzindo em miúdos, quanto mais a gente estiver apegado à matéria, a perturbação, com certeza, é maior. No Livro dos Espíritos, na parte segunda, no capítulo 3, na questão 163 e 164, diz o seguinte: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Respondem os espíritos: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação, o que é normal, gente, né? É uma coisa nova que o espírito está vivendo, né? Nova entre aspas, né? É como nascer. Como nascer. 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Os espíritos respondem: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Ou seja, gente, esses esclarecimentos trazidos pelos espíritos, né, via de regra, né, porque eu sempre bato nessa tecla, né, esse estado de perturbação varia de espírito para espírito, né? E esses esclarecimentos que os espíritos nos trazem, via de regra, todo espírito ele sofre essa perturbação após a transição, o que é natural. É como se a gente estivesse chegando numa cidade diferente, né? Tudo diferente, as pessoas diferentes, a gente reconhece alguns, desconhece outros, não lembra de outros. É uma coisa nova, é uma situação nova, e é natural. E eu dou um exemplo para vocês muito interessante, rapidamente, que aconteceu comigo, e que eu associei muito rapidamente a essa perturbação. Eu não sei se vocês já fizeram aquele exame chamado endoscopia. Muitos já fizeram. E a primeira vez que eu fiz endoscopia, eles dão uma injeçãozinha, um calmantezinho para nós, para a gente dormir e não ver nada. E foi o que aconteceu comigo. Eu me lembro perfeitamente que quando eu acordei, eu estava numa sala com um monte de maca iguais à minha, as pessoas todas dormindo. Eu acordei, tinha uma enfermeira, era tudo muito quieto, muito calado. Na hora, gente, eu vou falar para vocês, eu fiquei tão perturbada que eu não sabia onde eu estava,
eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu, na hora, tive a nítida impressão que eu havia desencarnado. Pelo local, pela situação, pelo silêncio, pelas paredes, por tudo. Foi difícil sair daquele estado. Então, eu associei muito isso a essa perturbação que o espírito deve sentir nesse momento do desenlace. É muito interessante. Quem passou sabe. E esse livro Voltei, além de outros livros, né? A gente pode, na obra fundamental O Céu e o Inferno, nós vamos achar vários exemplos também desses estados de perturbação. Existe um outro livro de Ernesto Bozano que chama A Crise da Morte também, que são 17 casos interessantíssimos, cada um relatando, cada espírito relatando o seu momento, como enfrentou o desenlace. E entre N obras que nós temos a esse respeito. Mas devemos começar pela obra fundamental, que é O Céu e o Inferno, que é um livro magnífico também, e que nos traz com muita propriedade essas experiências pelas quais os espíritos passaram. Nesse livro Voltei, ele nos relata vários detalhes, né, desse processo desencarnatório. E nós devemos observar que existem certas regras que nós devemos observar quando nós participamos de um momento de velório, né? Quando nós estamos lá velando o nosso ente querido, o nosso amigo, seja o que for. E é muito interessante esse passo a passo que a gente precisa observar. Como nós devemos participar de um velório? Vamos lá, refletindo sobre cada passo. Orar em favor do desencarnante e de sua família. Ou seja, gente, orar com sinceridade, em favor mesmo da família, do desencarnante, os que ficam aqui e o que está nessa fase de transição, porque nós vamos, quando chegar a nossa hora, nós vamos poder constatar o valor gigantesco que tem a prece a nosso favor. Pensamento. Não lembrar fatos infelizes envolvendo o desencarnante. Gente, isso realmente é uma coisa muito importante. A gente deve se esforçar para não ficar lembrando de episódios infelizes que aconteceram. Ah, mas ele sofreu tanto. Ah, mas aconteceu isso assim, assim com ele. Ah, porque ele estava no hospital. Porque isso, lembramos que o desencarnante, ele está ainda ali, e essas emanações de tristeza, de dor, de angústia, ele recebe isso, e isso dificulta todo o processo pelo qual ele está passando, dificulta e muito. Atendimento fraterno, sempre nós devemos estar sempre disponível para o auxílio, inadequação de debates religiosos, ou seja, nós estamos ali no velório, gente, não vamos esquecer que é uma situação delicada para os familiares e nós devemos nos colocar muito, de uma forma muito objetiva, mas muito fraterna, para atender a qualquer um que nos chegue, no sentido de consolar, mas um consolo evitando qualquer tipo de debate de natureza filosófico-religiosa, que isso não interessa no momento. Religião, respeitar religiões e crenças afetas ao velório, contribuindo em silêncio. Gente, muitas vezes a gente participa de velório de irmãos de outras crenças, né? Então, o que nós devemos fazer nesse momento? Que seja de qualquer outra crença, nós devemos respeitar tudo que envolve o velório nessa hora, né? Se eu já tive a oportunidade de ir em velório de amigos que eram da Assembleia de Deus, eles cantam, eles tocam violão,
que nós devemos fazer nesse momento? Devemos manter o nosso silêncio, elevar os nossos pensamentos, respeitando esse tipo de crença, esse tipo de culto, porque, de alguma forma, elevando os nossos pensamentos, nós estamos favorecendo a psicosfera do ambiente. O auxílio espiritual, não devemos perder o foco sobre o auxílio que nós estamos prestando ao desencarnante, aos familiares e aos desencarnados presentes. Devemos lembrar que nos velórios, nós, além dos encarnados, está o desencarnante e muitos espíritos que estão necessitando de algum tipo de auxílio também, que estão ali presentes, que podem ser, logicamente, estar no intuito de auxiliar o desencarnante, mas também, dependendo das nossas emanações, do nosso tipo de sentimento que nós estamos colocando, jogando para o nosso campo fluídico, o que acontece? Nós chamamos também outras entidades que acabam estando ali, eles estão ali precisando de auxílio, precisando de oração, então nós devemos sempre lembrar disso. E, no sentido da nossa oração, contribuir para esse auxílio. Prece. Cuidado nas colocações, caso convidado para fazer a prece. Objetividade. Gente, acontece, né? Alguém pergunta se a gente quer fazer uma prece ou quer falar alguma coisa, fazer uma homenagem para o que está ali, né? O desencarnante. Então, nós temos que tomar cuidado nessa hora. Falar o menos possível, com muita objetividade, com muito otimismo, levando palavras de consolo, de fraternidade, de amor, evitando qualquer tipo de imagem negativa que possam ser sugeridas pelas nossas próprias palavras, né? Porque a palavra, logicamente, se transforma em imagem. Então, isso é muito importante nessa hora. E, finalmente, a reflexão. A reflexão é a seguinte, gente, é muito interessante a gente refletir, nesse momento, é um momento oportuno, a gente refletir sobre a impermanência das situações materiais da vida física. Ou seja, nós precisamos, nessa hora, refletir que nós vamos passar pela mesma coisa, né? Como dizia a minha tia, minha madrinha, ela dizia que ela ia ficar para semente, mas ninguém fica para semente, não é verdade? Então, nós devemos refletir sobre isso. Todas essas situações materiais que são impermanentes, da vida física, que são impermanentes, e que vai chegar, inevitavelmente, a nossa hora em que nós vamos nos desvincular dessa nossa vestimenta de trabalho que tanto nos serviu para algum objetivo, seja para fazer o bem ou não. E é bem interessante observar isso. Vamos ressaltar agora, eu fiz questão de trazer esse vídeo rapidamente, porque eu gosto muito de falar sobre a postura frente aos que ficam, aos familiares, não só desencarnantes, gente, mas também aos que ficam nessa hora de dor. E Jorge Elahá nos traz com muita propriedade isso, percebam. Falando um pouquinho agora sobre a importância da prática do Evangelho no lar, a gente vai falar um pouquinho sobre o Evangelho no lar, baseado no relato mesmo a respeito, envolvendo Dimas, falado por Fabriciano, que era um espírito amigo que estava ali no amparo, no velório de Dimas. Disse Fabriciano o seguinte: Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a
prática metódica da oração em família no santuário doméstico. Por isso, tem defesas pessoais, mas a residência conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe. Gente, nós sabemos, né? Às vezes, talvez até nem pratiquemos, mas sabemos que a doutrina espírita, uma das características da doutrina espírita é a ausência de dogmas, né? De rituais. E vamos esclarecer bem, porque existem algumas pessoas, isso eu estou falando porque eu já vi comentários, que o evangelho seria um ritual dentro da prática espírita, né? Que seria um tipo de dogma que os espíritas decidiam implementar. E isso não é verdade. O Evangelho no Lar é uma reunião fraterna e eu vou confessar a vocês agora aqui que estudando o Evangelho no Lar, eu pude observar, por isso que eu falo que a gente aprende primeiro, eu pude observar como é importante, e sempre relutei muito em fazer, nunca fiz o Evangelho no Lar, e principalmente por estar só. Então eu entendia, quer dizer, estar só fisicamente, né? E eu entendi assim, mas que coisa chata esse negócio de fazer Evangelho no Lar, não vai dar certo esse negócio. E eu tentei, eu acho que uma ou duas vezes, não vai dar certo não. E largava a mão. Mas, olha, estudando e observando alguns pontos interessantes, eu percebi como é importante a gente dedicar um tempinho da nossa prática habitual, do nosso dia a dia, um tempinho para esse evangelho no lar. E estudando isso, eu vi como é importante a gente estar inteirada de alguma forma nos ensinamentos do Cristo, que ele nos traz, estudando algum livro, que seja o Evangelho, que seja outro livro, mas os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. E eu vi como é importante tirar um pedacinho do nosso tempo, porque a gente às vezes gasta o nosso tempo com bobagem, com besteira, não é verdade? Às vezes eu gasto meu tempo fazendo bolo. O tempo que eu estou gastando meu tempo fazendo bolo, eu posso estar fazendo o evangelho lá, não é verdade? E fiquei pensando nisso, gente. Como vai ser bom. E aí, comecei a dar uma olhada nesse negócio de evangelho no lar. Tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que não sabe o que é. E aí, o livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, no capítulo 28, que é denominado Culto do Evangelho no Lar, diz o seguinte: a oração em conjunto amplia os horizontes mentais e eleva as almas na direção do bem. O clima criado nos instantes do culto do Evangelho favorece o entendimento e a fraternidade, pois cada um se coloca mais perto do outro em posição mental receptiva ao amparo dos benfeitores invisíveis. Então, é muito importante a gente observar que na realização do Evangelho, o círculo doméstico, ele se volta para Jesus. E os mensageiros do bem, consequentemente, eles se acercam do lar. E até os familiares desencarnados, que se preocupam em velar por nós, né, aqui na crosta terrestre, eles se aproximam e também emitem esses fluidos benéficos de paz, de amor, de tranquilidade. E a doutrina espírita, ela se preocupa muito com o entendimento desses seus postulados, porque não são dogmas, são postulados. Tudo tem uma explicação, uma fundamentação, gente. Nada na doutrina espírita existe a esmo. Ela existe para um objetivo. Fundamentação doutrinária da prática do evangelho no lar.
Então, gente, a base é filosófica no Livro dos Espíritos e a base é moral no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos a base filosófica, que nos traz o Livro dos Espíritos, e nós temos a base moral, que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, na questão 659, o questionamento de Kardec é no sentido do caráter geral da prece. E os espíritos respondem com muita propriedade, né, que a prece é um ato de adoração a Deus, é um meio de nos comunicarmos com Deus. E fala até mais, fala que pela prece nós podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Olha a parte que nos embasa o Evangelho segundo o Espiritismo para a realização do Evangelho no lar. Aí vem a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, com a parte moral da coisa, ou seja, os ensinamentos do Cristo. No capítulo 27, Kardec, que tem o título de Pedi e Obtereis, Kardec, auxiliado pelos Espíritos, ele recolhe vários trechos bíblicos, né, de ensinamentos de Jesus, sobre a prece e como nós devemos orar. E se refere até uma passagem que todo mundo conhece, que está em Mateus, quando Jesus fala do orar em secreto, aquela parte de recolha-se e tal, orar em secreto. É claro, obviamente, que esse orar em secreto não quer dizer que nós vamos nos enfiar no banheiro, enfiar lá dentro do box, fechar tudo e orar. Não é isso. Nós podemos considerar o lar um lugar secreto, entre aspas. Por quê? Gente, que é lugar mais íntimo que seja o nosso lar? Estando sozinhos, logicamente, fisicamente, ou acompanhados de nossos amigos ou de nossos familiares, nós estamos num ambiente totalmente íntimo, que é o nosso lar. No nosso livro, que deveria ser o livro de cabeceira, mas a gente sabe que não é, que é o Conduta Espírita, no capítulo 5, de André Luiz, que diz, intitulado No Lar, diz o seguinte: nos adverte, ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que lhe coparticipam da fé, estudando a verdade e irradiando o bem, por meio de preces e comentários em torno da experiência diária, à luz dos postulados espíritas. Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do Cristo. Ou seja, essa passagem aí de Conduta Espírita vem corroborar com o que nós acabamos de ler, os fundamentos doutrinários, do Evangelho no lar. O porquê que a doutrina espírita nos aconselha a prática do Evangelho no lar. E aí nós temos as orientações como fazer o Evangelho no lar. Escolha de hora e dia, o Evangelho segundo o Espiritismo ou outro livro e a participação de todos. Gente, na escolha do dia e da hora, não existe nada pré-determinado. O ideal é que se escolha uma hora específica e um dia específico da semana, qualquer que seja ele, o horário qualquer que seja ele, né, logicamente, onde a maioria dos membros da família possam participar, o horário melhor para se realizar o evangelho, né, levando em consideração por que hora e dia. Gente, porque, logicamente, quem participa do evangelho lá, os encarnados, também vão ter o amparo e a assessoria dos benfeitores espirituais. E a gente sabe que os benfeitores espirituais, eles, assim como nós,
têm as atividades deles, não é verdade? Eles não estão 24 horas à nossa disposição, quem dera se estivesse, não é verdade? Que a gente pode dizer assim, fulano está precisando de você agora. Não é assim que funciona. Então, o plano espiritual, eles têm várias atividades, como nós temos os nossos afazeres diários. Então, o porquê desse dia e hora? Porque eles também vão se organizar no sentido de, bom, aquele horário é o horário que eu estou ali, né, dando a minha assessoria maravilhosa para o meu irmãozinho que está lá, fazendo o evangelho lá, junto com a família dele. Tudo programado, tudo tem programação. Por que a escolha do Evangelho segundo o Espiritismo ou outro livro? Pode ser um ou outro, qualquer obra espírita, mas de preferência que tenha uma metodologia, ou seja, que você faça a leitura de todo aquele livro. Não importa se você abre aleatoriamente, se você faz assim um assado, mas que seja uma escolha metódica de leitura, para que todos possam participar. Vamos procurar dar a oportunidade de todos falarem. No meu caso, como sou sozinha, vai ser eu falando, imagino eu, mais de meia hora. Imagino, sozinha, logicamente, fisicamente, mas ia ser, olha, não vai ser muito interessante, tenho certeza disso. Gente, finalmente, para terminar a nossa exposição, eu tinha que trazer um livro que se chama Cartas e Crônicas, do nosso irmão Humberto de Campos. Na página 21, ele faz uma colocação muito interessante sobre o treino para a morte. E dá dicas, assim, muito interessantes para que a gente possa, vamos dizer assim, ter uma prévia para esse nosso momento de transição. Diz ele, por enquanto, preste atenção, não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Infunde pena à angústia dos desencarnados amantes da nicotina. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo um inferno rotulado de amor. Não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Eu achei isso fantástico. Gente, eu termino a minha exposição muito agradecida por todos vocês me ouvirem, pelo aprendizado que eu tive hoje, que foi muito grande, com a frase do nosso irmão Fabriciano, no próprio Obreiros da Vida Eterna, que diz: não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária. Alguém, para gozar o descanso, precisa, antes de tudo, merecê-lo. No livro Céu e Inferno, na categoria dos espíritos felizes, um dos espíritos diz o seguinte: trate de viver bem para morrer bem. Muita gratidão, muito obrigado por terem me ouvido. Mais uma vez, sempre, muita gratidão por toda a paciência que tiveram.